No início do mês, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, contestou a entrada da iniciativa privada na gestão de presídios. Para ele, abre aspas, a privatização abre espaço para infiltração do crime organizado, que é tudo o contrário do que a gente quer fazer, fecham aspas. A fala vai na contramão do decreto que regulamenta o Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, né? Ou seja, parceria entre o público e o privado para a gestão dessas prisões, né? Que foi assinado em abril do ano passado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vou abrir aqui para debate, por quê? Porque, inclusive, está sendo construída, não sei se concluiu, uma prisão em Erechim, lá no Sul, nessa parceria público-privada, que foi assinado o ano passado aí pelo vice-presidente e com o apoio do Haddad. E aí você tem o Silvio Almeida, que também é o ministro dos Direitos Humanos, dizendo não, isso é um absurdo você ter aí uma gestão privada sobre o sistema prisional. E aí, gente, essa fala faz sentido, Magno? Elaine, a fala do ministro não só vai na contramão do PPI, mas vai na contramão da realidade. Eu não sei a qual país o ministro se refere, mas o trabalho do crime organizado nas prisões brasileiras, em larga escala, é uma realidade. É conhecido, não é segredo, é admitido pelas autoridades. O crime organizado hoje não só está presente nas prisões brasileiras, como comanda ditas regras de algumas unidades, se não de todas as unidades. É preciso desideologizar o tema. Os governos de direita, os governos de esquerda recorrem a um procedimento padrão quando precisam melhorar a qualidade dos serviços. Privatizam a oferta desse serviço, fazem parceria com a iniciativa privada, trazem investimentos para esse setor. Sempre que é necessário um pouco mais de investimento, o governo, o Estado brasileiro tem convidado o investimento privado para fazer parcerias. Acontece no saneamento, acontece na infraestrutura e poderia acontecer nos presídios. O Brasil tem um déficit gigante de vagas no sistema prisional. Se o ministro Silvio Almeida se preocupa com o bem-estar dos presos, com os direitos humanos e os direitos garantidos pela Constituição, deveria querer mais investimentos nesse setor. E a ponto da desideologização do tema está na fala que você fez anteriormente, Elaine. É na Bahia que mais se encontra presídios administrados e construídos em parceria com a iniciativa privada. Na Bahia, onde temos hoje o 5º governo petista seguido. É preciso trazer essa discussão para a realidade. Na realidade, nós temos um déficit gigantesco de vagas no sistema prisional brasileiro, nós temos um Estado que não tem condições de investir nesse tipo de obra e nós temos, em governos de esquerda e governos de direita, a parceria entre o Estado e a iniciativa privada para fazer com que as coisas aconteçam. Não é entregar à iniciativa privada o dever de prender pessoas ou mesmo de substituir a polícia penal, mas sim de trabalhar na administração, na limpeza, na oferta de alimentação, na construção da infraestrutura, do prédio. É preciso que se fale um pouco mais da realidade e um pouco menos de ideologia. A realidade é que governos brasileiros de todos os tipos de orientação ideológica fazem parceria público-privada e o Brasil precisa endereçar esse déficit, precisa desse investimento público ou privado. A necessidade é zerar esse déficit de vagas que não apenas traz insegurança, não apenas traz uma situação anormal para o acolhimento desses presos, mas que viola os direitos humanos, tema da pasta comandada por Silvio Almeida. Sim, vou até pedir para a Melzinha voltar com a arte. Você mencionou a Bahia, nós temos 11 unidades na Bahia, né? 11 unidades prisionais, onde a gente tem essa parceria aí público-privada, né? Você mencionou a Bahia, ela é líder, é o maior estado hoje com essa parceria.
Doutor Rossini, o Brasil está na 3ª posição no mundo de maior população carcerária, né? É necessário essa parceria público-privada? Como é que o senhor entende essa gestão público-privada? Eu vou divergir do colega aqui. É um descrédito ao servidor público, né? O concursado que passa no concurso, que se arrisca, que ganha pouco. A gente está falando do universo de 1.384 unidades prisionais e nós só temos 8% dessas experiências. São só 5 unidades de PPP. Então, seria uma certa ingenuidade da minha parte acreditar que a iniciativa privada já não faz parte do sistema prisional brasileiro. Por quê? Todas as unidades recebem comida de fora, já não tem mais cozinhas nos presídios, até para fins de remissão. Ou seja, o privado vai até onde dá, na limpeza, etc. Então, eu queria 2 aspectos principais. O aspecto legal. Existem funções típicas de Estado. E é nisso, então, se o senhor me permitir, eu vou já emendar então com a próxima. Porque muito se fala, e o senhor me permita, né? A gente muito, no Brasil, a gente tem a mania de comparar o Brasil aos Estados Unidos, né? No sistema prisional americano, que é privatizado. Mas lá, diferente do nosso sistema, lá você tem uma legislação que permite a delegação das forças, ou seja, da coerção pelos agentes penitenciários, não é exclusiva do setor público. Lá, o agente do setor privado, né, pode fazer essa coerção. E no Brasil, a nossa legislação não permite que essa força, essa coerção, esse poder, ele é exclusivo do setor público. Portanto, se você tem ali uma rebelião ou se você tem ali algum motivo onde você precisa ter uma reprimenda sobre o prisioneiro, não vai poder ser feito pelo sistema privado, porque a nossa legislação não permite. Precisa ter um agente público. Então, o senhor me desculpa ter lhe interrompido, porque daí eu quero lhe emendar. Emendar nessa sua fala. Quer dizer, então, no Brasil, a gestão privada, ela fica um pouco ameaçada justamente porque a nossa legislação não delega esse poder de força? Vou te responder com uma outra pergunta, para uma reflexão. Uma falta grave no sistema prisional, com efeitos dramáticos na progressão de regime, regressão de regime. Você tem um parente lá dentro do sistema prisional, você queria que uma entidade privada que visa lucro com aquele preso, ela julgasse o seu parente preso lá, se ela vai decidir se aquilo é falta grave ou falta leve, e se ela quer, e se a matéria-prima dessa empresa que visa lucro, ela vai ser, digamos assim, imparcial? Então, eu queria dar uma continuidade. O aspecto legal, a Constituição, ela fala que existem funções exclusivamente, são funções de Estado. Se o Estado não se metesse tanto naquilo que não é atribuição dele, talvez o recurso ficasse para aquilo que é atribuição do Estado. Segurança pública, educação pública, saúde pública. E quando ele delega aquela função que é essencial dele, da essência, sabe? A gente está desacreditando na própria existência do Estado. É muito fácil apontar o dedo nas exceções. Hoje nós temos mais de 130 mil profissionais ligados à área prisional. É uma enormidade de gente. Nessa hora que nós estamos gravando aqui, tem gente lá na grade. Porque se não tiver, foge. Então, assim, a gente precisa ter uma cultura de prestígio, formação. A escola, olha, eu fui diretor. A escola penitenciária era para ser criada desde 84. Foi criada por mim em 2013. Porque não se pensava em educar o policial penitenciário, prisional. Ele não tem que prender, ele é quem tem que cuidar. Ele tem uma tarefa maravilhosa. Ele não tem que ter faca na caveira. Ele é o cara que vai perceber quem é que poderia... Por exemplo, eu acalento um sonho de não ter que a progressão de regime primeiro desapareça, volte para o sistema de livramento condicional, mas que o próprio Estado, ele faça, porque não precisa jogar para o judiciário essa tarefa. O próprio Poder Executivo teria condições de... Olha, um servidor prisional tem muito mais capacidade
para entender quem é que pode voltar para a rua do que um juiz de execução penal. É isso que eu ia lhe Desculpa a perguntar. franqueza. Porque o senhor disse, você gostaria Exatamente que isso. você... Só queria voltar nessa sua fala que o senhor disse, você gostaria que um agente privado determinasse se aquilo é ou não é Falta grave. uma falta grave? Isso não tá em discussão, né? Isso, na verdade, Mas é quem legal. vai determinar Mas não é tá em o juiz de Não, execuções. não Não é é essa nem, a discussão. hoje não é Pode feito apurar, nem mas- pelo agente Não, Quem passa a penitenciário. informação, o policial penal. Não, Mas a discussão sobre privatização não envolve policial penal. Lógico que envolve. envolve. Não. No Lógico Brasil que não. envolve. Não, no Brasil não. Você tem que- Não, é que a envolve minha a construção de presídios, É. a gestão Vamos lá. do presídio. Não, Então é que não a pode minha- ser da a iniciativa minha- privada, porque essa é a função Isso. típica de Estado. A Sim, construção. A construção não, espera, mas exato, a mas é sobre gestão isso. lá, a Exato, é que a minha diretoria pergunta- não pode ser da mas é iniciativa sobre privada. isso. Exato, mas não pode. A ideia não é essa substituição. Numa Então, regra a minha de- pergunta uma régua foi de- sobre a delegação de poder Exato, de punição. não É, a existe isso, pergunta- mas É que a não minha tá em pergunta... discussão. vamos lá. eu sei, mas Posso- eu perguntei Não, se o modelo brasileiro, ele peca, ou ele tende a não ter o mesmo sucesso que o americano, justamente por não transferir ao O setor americano tá privado... voltando- eles acabaram com o sistema de PPP lá, tá voltando a Califórnia, tá voltando para trás. Eles perceberam que gasta-se muito. Vamos falar do aspecto econômico, Tá. vamos deixar o legal de lado. Numa régua de 50 anos, essa conta foi feita pelo Ministério do Planejamento, o MPOG, lá no governo anterior, bom, há 10 anos atrás, no MPOG, não é economicamente interessante para o Estado. Você, numa régua de 50 anos, o custo da construção corresponde a 5%. O que se gasta é gestão, é pessoal, é água, é luz, é comida. Isso não é construir a coisa mais fácil. O problema é você pôr para funcionar, ter gente lá dentro. Economicamente falando, PPP, pela lei das PPP, você tem que ter um fundo garantidor. E a gente fez um estudo que esse fundo garantidor... Por quê? Porque se uma empresa vai à falência, uma empresa que está prestando serviço prisional lá, está cuidando do presídio, vai à falência, e quem é que vai dar janta? A atividade acaba de manhã. Quem é que vai dar janta para o preso à noite? Ele não é uma atividade que... Entrar em greve. O funcionário entra em greve. Quem é que vai dar comida para o preso? O presídio vira. A gente Vira por qualquer coisa, por né? falta de... Mas a gente tem muito mais chance de ter... Aqui eu tenho que provocar, né? A gente tem muito mais chance de ter uma greve, e é óbvio. O Brasil tem um histórico muito grande de greves no setor público do que no setor Você privado. traz o seu funcionário do outro lugar. Você coloca a Polícia Militar, como o Rio Grande do Sul fez. Você tem servidores públicos que podem ocupar aquele estado. Outra coisa, esse fundo garantidor, que a PPP, o sistema de PPP exige, ele é mais alto do que a própria construção. Ou seja, construir é nada. Ou seja, você delega para o privado construir um presídio e ele vai explorar aquilo Vai querer porque ganhar. ter lucro. Como é que você pode ter lucro no sistema prisional? Não Ou é seja, para ter lucro. Não é para ter lucro. Eles têm que investir no ser humano. Mas traz a arte de novo ali pra gente ver que a maioria não é com... A maioria das iniciativas no Brasil não são com Sim. organizações que Sim, têm lucro. de PPP. Não Sim, são são com sem empresas. fins lucrativos. A maioria são gestão com organizações sem fins lucrativos. Isso. Não é a realidade que a gente tem visto nos projetos que estão acontecendo aqui no Brasil. Né? Sim. Mas ela perguntou da PPP. PPP é uma tragédia. Tá. E essa Cogestão, Isso, existem cogestão. experiências positivas de cogestão, mas não Vamos são... passar por todas elas. É. PPP, então, o senhor PPP é uma crítica. porque não- E a cogestão e essa Você gestão pode sem delegar algumas coisas, como a limpeza, por exemplo. Exatamente. A limpeza externa, a manutenção de viatura, a fornecimento de comida. Essas coisas você Alugar a pode... viatura. Exatamente. É até A melhor, porque a construção do manutenção presídio. é da empresa. É. Agora, você não pode tirar a função de direção da polícia e do Estado. Isso é um erro grosseiro. Você não pode fazer. Quem entende de preso nesse Saúde. país chama-se policial penal, antigos agentes penitenciários. São eles que pegam as informações e levam para as autoridades lá em cima. Muitos crimes e muitas tentativas de crime foram descobertos por eles, que passam as informações para as autoridades, Polícia Civil, Militar, Ministério Público, que depois se inicia a investigação e consegue barrar esses criminosos na rua. É muito temerário você colocar a iniciativa privada ali. Você quer alugar a viatura? Ótimo. Tem exemplos aqui bons, saindo um pouquinho do sistema penitenciário. São José dos Campos, o prefeito ele alugou todas as viaturas da Guarda Civil.
policial não tem que fazer manutenção, policial não se preocupa com troca de óleo, ficar batendo caneca, troca o óleo para mim que o Estado não está me dando dinheiro, acabou a pastilha da viatura, o doutor sabe que você pode arrumar para mim? Aí você fica lá batendo caneca, a gente fala. Devendo favor. Acabou isso. Devendo favor. E devendo favor para o comerciante. Ou o policial faz, ou ele não tem viatura para trabalhar. Mas o que o policial ganha com isso? Olha, eu cansei de pagar conserto de viatura do meu bolso. Inclusive, quando eu estava correndo atrás de traficante, que eu bati, eu tive que pagar do meu bolso. Quando você tem uma viatura alugada, melhora mais em 1000%. Só de você não ter policial para fazer manutenção, já melhorou. Perfeito, pode-se ter isso. Agora, você colocar a iniciativa privada dentro dos presídios, a função da Polícia Penal é uma função típica de Estado. Indelegável, você não pode fazer isso. Tá. E sobre a fala do ministro Silvio Almeida? Vai na contramão do que diz o Haddad. A corrupção, ele pode estar no setor público, no setor privado. Você pode estar em todos os lugares, a corrupção, porque isso é do ser humano, em especial do brasileiro, né? Então, você falar que vai corromper os... Eu não acredito nisso não, porque a corrupção está no setor público, privado, e está em todos os lugares. Mas ele não falou da corrupção, né? Ele falou de infiltrar os narcotraficantes, o crime organizado, isso é uma espécie de ali corrupção, na administração. Né? Isso é uma espécie de corrupção. O crime organizado eles estão em todos os lugares. Eles estão no sistema penitenciário, está na política, tem prefeito do crime organizado, tem deputado do crime organizado, tem gente do crime organizado lá nos altos escalões. Então você não concorda com o ministro? Não concordo, não dá para você concordar com isso, porque isso aí é típico do ser humano. A corrupção, infelizmente, está enraizada nesse país aqui. Tem corrupto para tudo quanto é lado, parece rato, você bate o pé, sai um corrupto lá. Infelizmente, mas é verdade. A gente brinca, mas é verdade. Isso aqui, eu vou te falar, é o câncer desse país aqui, chama-se corrupção. Então, eu acho que ele se equivocou ao falar essa frase aí, porque o crime organizado já está enraizado em todos os lugares. Sim. Hoje em dia, eles pagam estudantes para virar juiz. Eles bancam o estudo, você vai virar promotor, você vai virar juiz, você vai virar delegado. Não, esse aqui tem capacidade de ser política. Quanto que é a campanha política dele? 2 milhões? Vai lá e banca. O PCC banca a campanha. A gente tem prefeito aqui, que eu não vou citar o nome, que é envolvido com o PCC. Quando eu trombo com esses caras lá em Brasília, eu faço questão de nem olhar na cara desses caras. Doutor Flávio, sua vez. Primeiro, a sua visão sobre a fala do ministro Silvio Almeida, né, na contramão aí do que vem fazendo o governo, no sentido de fazer essas parcerias público-privadas, e também sobre essa questão deste modelo de você trazer o setor privado para administrar, para fazer a gestão do sistema carcerário. Essa questão do crime organizado é complexa. Foi muito bem dito aqui pelo delegado Palumbo que, infelizmente, isso está enraizado em praticamente todas, se não todas as esferas aí da sociedade. Então, o fato de ter ou não a iniciativa privada, não sei se traria algum tipo de perda ou ganho nesse sentido com relação à infiltração ou não. Mas o problema que nós verificamos constantemente é uma falta de interesse e realmente de investimento no que se refere ao sistema prisional brasileiro. É um tema complexo, porque, lógico, nós temos carências em outras áreas relevantes. Educação, saúde, saneamento básico, que, sem dúvida nenhuma, tem que ser prioridade. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer do nosso sistema prisional, porque essa questão da insegurança que nós vivemos também é muito reflexo do que está acontecendo nos presídios no Brasil. E foi muito bem falado aqui também da necessidade de valorização desses profissionais que estão lá no dia a dia. São verdadeiros guerreiros, heróis, que põem em risco a própria vida para poder manter ali um mínimo de estabilidade naquele ambiente tão instável, tão insalubre, em que esses presos acabam sendo colocados. Nós falamos inicialmente nos presídios federais. Os presídios estaduais, vale uma visão sobre eles, um olhar sobre eles, porque aquilo lá é uma verdadeira bomba relógio em que a sociedade está sentada em cima diariamente.